E agora a gente conversa com o padre Luiz Fernando Silva, ele que é coordenador pastoral da Diocese de São João da Boa Vista. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, né? Principalmente para as nossas crianças, é a volta da catequese. O bispo da Diocese, Dom Antônio Emídio Vilar, recomendou o retorno da catequese no mês de março, né? Já estamos a poucos dias do mês de março. E o nosso querido padre Luiz Fernando vai contar para a gente, né, o porquê da decisão de voltar à catequese e também como vai funcionar essa volta. Mas antes de falar como vai funcionar, as regras, padre, eu queria que o senhor falasse para a gente, né, o porquê da decisão de retornar às aulas da catequese em toda a nossa diocese. Uma boa tarde para o senhor, muito obrigado por nos atender. Olá, boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Difusora de Casa Branca. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Bem, nossa diocese, Wesley, ela fez uma opção de, nesse período da pandemia, ir acompanhando aquilo que o poder público tem feito, né? Então, veja bem, só quando nós entendemos que poderia existir uma parceria com o poder público, as autoridades civis, que nós tomamos a decisão, por exemplo, de voltar às missas. Então, na ocasião, quando nós fomos voltar à missa, como que nós fizemos? Escrevemos um protocolo, sujeitamos a sanitaristas, sujeitamos a prefeitos municipais, vários prefeitos leram e opinaram, e para que fosse algo que fosse em consonância com aquilo que o poder público espera de nós, né? E não foi diferente agora para o retorno da catequese. O que foi a mola propulsora para nós prepararmos um protocolo de retorno da catequese? À medida em que as escolas públicas e particulares estavam se organizando para o retorno às aulas. Então, quando nós entendemos que para o governo estadual e municipal já não era mais um problema o retorno às aulas, ou seja, que eles teriam um protocolo, exigências que pudessem colocar as crianças numa mínima segurança, então nós entendemos que nós poderíamos fazer algo similar com a catequese. Então começamos a escrever um protocolo, e o protocolo ele foi escrito de uma maneira, digamos assim, com muitas mãos. Prefeitos municipais leram esse protocolo, diretores de escola leram esse protocolo, professores leram esse protocolo, catequistas, outros padres, de modo que ele foi uma construção conjunta. E qual foi o nosso foco? Tornar o nosso protocolo mais similar possível com aquele que as crianças já estão seguindo na escola. Porque uma vez que as crianças elas já vão se adaptando com o protocolo da escola, elas vão internalizando aquele protocolo, digamos assim, vai virando um hábito para a criança. E chegando na igreja, ela encontrando um protocolo parecido com aquele que ela tem na escola, rapidamente também ela vai conseguir se adaptar dentro daquele espaço que a igreja está oferecendo. Então conta pra gente, padre. Já no início do mês de março deve retornar então essas aulas da catequese, né? Em toda a nossa diocese de São João da Boa Vista. E quais são essas regras que teremos então neste retorno? Conta pra gente. Certo. Então, nós procuramos estabelecer alguns padrões para o retorno. Primeira coisa que o nosso bispo nos exortou na carta que ele encaminhou para toda a diocese foi para que nós não comparássemos a catequese com o processo escolar no sentido assim, de estar atrasado, de repetir de ano, né, que essa linguagem não tomasse conta. Porque a catequese, ela não é simplesmente um conteúdo a ser estudado, né? O bispo, ele nos lembra isso na carta dele. Mas a catequese é uma experiência que é feita numa vida comunitária. Então, por que não se tem catequese online, Padre Luiz Fernando? Porque o substrato para a catequese acontecer é uma comunidade. Que comunidade? Aquele pequeno grupo que se reúne com a catequista para os encontros catequéticos. Então, primeiro, nós tentamos, né, o nosso bispo tentou nos motivar para isso, né, para nós tomarmos consciência da importância das crianças formarem comunidade. E para formarem essa pequena comunidade, que é o grupo catequético, algumas medidas de segurança. Por exemplo,
distanciamento de 2 metros dentro da sala, que cada centro catequético olhe a capacidade máxima da sua sala e respeite esse distanciamento de 2 metros, o uso de máscara durante todo o encontro, que as crianças, né, levem uma máscara reserva, porque pode acontecer da máscara cair no chão, algum incidente, né? São crianças, né? Então, uma máscara reserva. Que os encontros tenham uma duração menor, 45 minutos, que as crianças já levem água de casa, porque não dá para todo mundo ficar abastecendo a sua garrafinha no mesmo bebedouro, as crianças não têm aquele cuidado de não tocar com a garrafinha no bebedouro, onde poderia disseminar o vírus. Então, já trazem a água de casa e caso precisem de mais água, a catequista disponibiliza com um copo descartável. E depois, estamos estimulando os catequistas para que façam os encontros focando naquilo que é o essencial, né? É óbvio, né, os catequistas têm uma criatividade muito bonita, né, com dinâmicas, músicas, né, o que não é possível no momento porque são situações que acabam tendo muita aproximação, então, encontros breves que foquem no essencial. E depois, também temos reforçado a importância da família nesse processo, porque já que o período que as crianças ficarão na igreja não será o mesmo período de tempo que ficavam antes da pandemia, é muito importante essa parceria com a família. O pai, a mãe, o avô, o padrinho, a madrinha em casa, eles vão estimulando, reforçando nas crianças aquilo que eles já foram trabalhando nos encontros. Obviamente, nós temos alguns desafios. Quais desafios seriam esses, Luiz? Por exemplo, muitos dos nossos catequistas são do grupo de risco. Então, talvez não esteja na hora deles retornarem. Então, nós teríamos que pensar que os catequistas mais jovens, nesse primeiro momento, teriam que assumir a missão com mais garra. Outras situações, alguns pais ainda são muito temerosos de deixar as crianças voltarem, não só na catequese, estão com o mesmo temor em relação às aulas escolares. Então, respeitar quem ainda não tem essa, digamos, coragem de retornar, né, e respeitar o tempo de cada um. Depois, outro desafio, às vezes, é de espaço físico. Nós temos paróquias que têm grandes espaços, né? Por exemplo, a paróquia de vocês em Casa Branca, os espaços são grandes. Mas nós temos paróquias pequenas na nossa diocese, que os espaços são pequenos. Então, nessas paróquias, exigirá-se adaptação. Por exemplo, a catequese a cada 15 dias, naquela semana que a criança não está na catequese na igreja, ela está desenvolvendo uma atividade com a sua família em casa, ou está desenvolvendo uma atividade por meio de um vídeo, de uma live que o catequista prepara. Não são adaptações. Eu diria que num período de pandemia, como o que nós estamos vivendo, nada está pronto, nada está acabado. Tudo está em processo de adaptação. Então, cada pároco, com as suas catequistas, com a sua comunidade paroquial, né, partindo, né, o protocolo é um ponto de partida, mas a adaptação ela vai ter que acontecer em cada comunidade paroquial. Ô padre, e caso no mês de março, por exemplo, a situação complique, né, fique mais difícil em relação ao coronavírus, medidas mais rígidas implantadas pelo governo, aí a catequese não volta, né? Exatamente, né? O nosso protocolo contempla justamente isso. Nós vamos caminhando na medida em que os municípios estão caminhando. Então, tem 2 números do nosso protocolo que dizem assim: se a cidade volta para a fase vermelha, a catequese é suspensa enquanto a cidade está na fase vermelha. Quando volta para a fase laranja, a catequese retorna. E a outra coisa que o protocolo contempla é, nos municípios onde os senhores prefeitos municipais ainda não possibilitaram a volta das aulas, nós também não retornamos para a catequese, né? A Igreja Católica quer caminhar sempre em consonância com o poder público, né? Na medida em que as prefeituras municipais entendem que naquele município as coisas podem avançar, a Igreja, paralelamente, também vai avançando. Quando o poder público entende é preciso uma pausa, a Igreja Católica, em comunhão com o poder público, também faz essa pausa. Sem contar que, mesmo naquele município em que está tudo ok, está tendo aula, um pároco na sua paróquia entende que ali
por diversos motivos ainda não é possível voltar à catequese, ele vai fazer esse processo na hora que ele sentir que a sua paróquia tem as condições de voltar com segurança. O senhor disse, então, que caso o prefeito de um município determine que ainda não é sensato, não é ainda recomendável a volta às aulas, né, tanto aí as aulas tradicionais, né, a catequese também não volta. Em Casa Branca, a prefeitura, por enquanto, não retornou às aulas municipais, das escolas municipais. Então, quer dizer que a catequese ainda não retorna, é isso? Exato, nesse caso, as 3 paróquias de Casa Branca, por exemplo, elas devem chegar a um consenso de ir caminhando para a prefeitura, né? Quando percebe que a prefeitura tem a segurança de retornar com as crianças no espaço público, a igreja também retorna com as crianças no espaço catequético, né? É sempre importante essa caminhada, porque, de fato, o papel da igreja é evangelizar, e o papel do poder público é ajudar a população a entender quais são as margens de segurança que a população daquela cidade tem para viver a pandemia. Então, não é o papel da igreja interpretar a margem de segurança, né? Como eu disse, né? A igreja vai caminhando na medida em que o município vai caminhando. Se o município entende que existe ausência de segurança naquele contexto da pandemia, naquele município, a igreja, por prudência, também respeita a orientação do município. Padre Luiz Fernando, coordenador de pastoral da Diocese de São João da Boa Vista, batendo um papo conosco sobre essa volta da catequese. A gente espera que tudo fique bem, né, padre? Que esse vírus possa ser combatido, que as coisas possam voltar ao normal, que todo mundo possa aí voltar à sua rotina, né? Porque é um momento muito difícil, né? Queria que o senhor falasse também sobre esse momento que estamos vivendo e uma mensagem positiva aí, né? Para que a gente possa continuar forte lutando contra esse coronavírus, tendo fé em Deus que tudo vai passar, né? Certo. Eu penso que a palavra que deve nos ajudar nesse momento é a palavra esperança, né? É nós olharmos na história da humanidade e percebermos que em cada época a humanidade teve as suas devidas crises, outras pandemias, guerras, situações muito complexas. E como é que as pessoas venceram? Não perdendo a esperança, né? Nós temos 2 possibilidades diante de uma crise: nos desesperar e deixar a angústia tomar conta, ou termos esperança. E quando nós falamos de esperança, ela não tem nada a ver com uma passividade, né? Cruzar os braços e ficar esperando. Não, mas é uma esperança proativa, né? O que eu, dentro das minhas capacidades, dentro das minhas forças, posso fazer para colaborar para que essa situação, que é complexa, fique um pouco menos complexa, ou fique melhor. E aqui também cabe uma palavra de gratidão, uma gratidão imensa, né? Já que nós estamos falando de catequese, há tantos catequistas, né? Talvez nem todos saibam disso, né? Em todas as nossas 79 paróquias da Diocese, nós temos mais ou menos de 600 a 700 catequistas e são todos voluntários. Não ganham um único centavo para, naquele momento, ajudar as nossas crianças a serem educadas na fé. Uma gratidão enorme, porque mesmo numa situação complexa como a que nós estamos vivendo, os catequistas não pararam. Eles continuaram se comunicando com as crianças por WhatsApp, montando grupos, gravando vídeos, rezando, visitando, né? Os catequistas não pararam. Então, a nossa gratidão imensa por tudo que eles fizeram nesse período que ficamos mais parados, e também a nossa gratidão porque, de coração muito aberto, apesar do temor, eles estão acolhendo a proposta do retorno. Então, uma gratidão imensa para cada catequista que confia nesse projeto da Diocese, também aos pais, às crianças, e também confiam no projeto da Diocese e se dispõem a fazer essa caminhada junto com a gente.